Show. Hum, aí, agora eu fico com... Então tá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Alexandrino, eu sou médico anestesista, atualmente eu sou instrutor ainda do CT da Santa Casa de São Paulo, trabalho aqui em Curitiba também, no Hospital Marcelino Champagnat, e tenho aí uma relação de apoio e com a residência aqui do Hospital Cajuru, que recentemente até alguns colegas aí têm convivido um pouco mais ali no Hospital Marcelino. É, então, essa foi uma ideia aí que eu trouxe de fazer uma reunião conjunta, dada a demanda aí de dois CETs, né, com quem eu me relaciono, e também foi uma demanda a partir também de uns colegas ali do Hospital Cajuru, de uns residentes que estavam interessados aí nesse tipo de discussão. E aí, para também trazer aí, voltar essa prática de reunião de clube de revista, que é uma coisa que eu estava fazendo aí até o ano passado com certa frequência, mas que esse ano aí, por algumas razões pessoais, acabei adiando, né, de essa realização. Eu acabei propondo essa reunião aí com os dois CETs, e aí também conto aí com a participação, então, do Maurício Malito, que é o responsável aí pelo CT da Santa Casa de São Paulo, é uma pessoa também que eu tenho uma admiração muito grande, aí um parceirão de longa data, e também conto aí com os colegas do Hospital Cajuru. Eu acho que o Leonardo não ia estar disponível, mas ele me comentou que um dos responsáveis aí estaria para acompanhar. Também fique à vontade aí para ajudar na participação e na discussão. A ideia dessa aula de anestesia para artroplastia total de joelho, ela partiu de algumas discussões que a gente estava tendo lá no nosso serviço, ali no Hospital Marcelino, com a equipe do joelho, que ela não só opera ali no Marcelino, as cirurgias privadas, mas também coordena, né, a residência e a especialização de joelho do Hospital Cajuru. E frente a algumas necessidades que estavam aparecendo aí, frente a algumas necessidades de atualização, né, desse tema, não só para a equipe de ortopedia, mas também para todos nós, a gente pensou nessa aula para tentar trazer aí algumas atualidades e tentar resolver um problema grande que a gente tem, que é a dor pós-operatória nessas cirurgias de prótese de joelho. Eu também tenho aqui um dos colegas aí do joelho, que é o Luiz Gabriel Guglielmetti, que ele é instrutor aí da residência da Santa Casa de Joelho, que talvez ele vá nos dar uma pincelada aí no final, dando a sua opinião, a sua experiência aí sobre alguma das técnicas para esse tipo de procedimento. Então, eu vou falar um pouco sobre essa anestesia para artroplastia total de joelho, tentando focar um pouco nesse manejo da dor perioperatória, tá? Hum. Pessoal, obviamente, nenhum tipo de conflito de interesses aqui. A importância desse tema em si, ela é dramática para todos nós, porque a gente está enfrentando aí uma situação de envelhecimento populacional muito grande nos últimos anos e a projeção aí, ela só tende a aumentar. Isso está, de alguma forma, impactando aí não só nas operadoras de saúde, né, nos sistemas de saúde como um todo, mas também na nossa classe médica, né? Então, os médicos hoje em dia estão cada vez mais demandando, porque o orçamento, o budget que tem tido para isso, ele não vai crescer na mesma proporção que esses procedimentos vão crescer com o passar dos anos. Então, vai caber a nós aí se adaptar e tentar otimizar o tratamento para esse tipo de situação. Nós sabemos que a trajetória do paciente ela é uma trajetória muito bem linkada, né, desde a origem, né, quando ele se prepara para iniciar, né, a sua cirurgia, durante todo o ato operatório, e depende de uma conexão e de uma sinergia muito grande aí de todas essas etapas para que ele tenha uma experiência e uma trajetória importante, satisfatória. E isso vai envolver uma equipe multidisciplinar, um atendimento multidisciplinar, e o sucesso disso aí vai estar relacionado
há o envolvimento de todas essas equipes, mas principalmente da equipe de anestesia e das equipes cirúrgicas. Já está claro aí na literatura e nos últimos anos, desde os anos 2010, quando os programas de aceleração de recuperação eles começaram a entrar dentro das cirurgias ortopédicas, que essas estratégias elas só tendem a melhorar e otimizar aí, tanto o tratamento, quanto o resultado, quanto os custos associados a isso. Nós sabemos que esses programas de aceleração eles envolvem um atendimento multidisciplinar, desde o período perioperatório, intraoperatório e também no pós-operatório. Nos cabe, como anestesista, muitas vezes apenas essa abordagem intraoperatória. E aí, dentro dessa abordagem intraoperatória, as técnicas de anestesia e sedação são situações bastante importantes aí no manejo anestésico, além, obviamente, de outras situações clínicas, né, como normotermia, normovolemia, né, a própria conservação sanguínea, que a gente hoje em dia consegue fazer com utilização, por exemplo, de ácido tranexâmico, né, que é um antifibrinolítico que a gente usa muito nessas artroplastias de joelho. Então, cabe a nós, nesse intraoperatório, uma parte desse processo. E também, quando a gente pensa no pós-operatório, algumas das nossas técnicas também podem se estender. Então, uma analgesia multimodal opioid sparing, técnicas de analgesia regional e também a sugestão ali de anti-inflamatórios e analgésicos simples como manejo dessa dor pós-operatória. E nos últimos anos aí, 2020, né, o consenso ERAS ele já estabeleceu então que a implementação dessas atividades, dessas técnicas de aceleração de recuperação, respeitando todos esses períodos através de uma abordagem multidisciplinar, ela conseguiu reduzir esse tempo de internação que vem de 4 a 10 dias para até 0 a 3 dias. Pasmem, existem procedimentos de prótese total de joelho que são feitos de modo ambulatorial, paciente tendo alta com menos de 24 horas. Isso tudo, obviamente, não pôde trazer impactos aí para a mortalidade desses procedimentos. Então, hoje em dia a gente está com essa situação e como a gente tem que lidar com ela, né? Porque que o anestesista ele é uma peça fundamental nesse manejo, né? Ele pode se envolver em todas as partes, na maior parte das vezes, e infelizmente a gente acaba limitado a um período muito pequeno, né? Que seria essa parte do intraoperatório. Mas o anestesista ele tem que sim colocar na cabeça que para manejar uma artroplastia total de joelho, ele vai necessariamente buscar o equilíbrio clínico desse paciente, né, através de um equilíbrio do status clínico, mas principalmente, né, sendo uma das principais cirurgias, uma das cirurgias que mais dói né, de pós-operatório na UTI, de maior potencial de dor no pós-operatório na UTI, no centro cirúrgico, a gente vê que o controle da dor é fundamental, porque isso vai estar diretamente relacionado à recuperação funcional desse paciente. Porque o que a gente quer no final é que esse paciente tenha uma rápida recuperação, sem complicações, com redução de mortalidade, e isso depois vai acabar impactando, né, tanto no tempo de internação quanto na taxa de readmissão e os custos hospitalares. Então, esses nossos objetivos, eles vão estar trazendo, né, todas essas outras necessidades que a medicina aí e o sistema de saúde como um todo vai exigir de todos nós quando a gente fala em artroplastias totais de joelho. E esses pacientes que nós lidamos? Esses pacientes, eles são pacientes bastante complexos, né? Eles são normalmente idosos, cheios de comorbidades, muitos deles já têm uma síndrome de fragilidade, alguns deles já com uma alteração de mobilidade, e isso tudo impacta, né, decisivamente aí nas condições clínicas desse paciente inicialmente. Alguns deles já passam, né, por suas situações de dor crônica, em alguns casos fazendo uso aí de analgésicos já, e muitas vezes até opioides de longa duração, por longo tempo. E esses pacientes também trazem, aí, além dessa dor crônica, alguns transtornos relacionados à parte neuropsiquiátrica, né, como a própria fibromialgia, ou às vezes até um quadro de ansiedade e depressão, que muitas vezes fazem um ciclo vicioso aí com essa dor crônica. Eles sabem também que vão enfrentar uma dor aguda importante, como eu comentei, a prótese total de joelho é uma das principais cirurgias, né, de que tem mais dor no pós-operatório em cirurgias ortopédicas, e isso traz um potencial risco perioperatório. E a gente tem que entender que esse paciente, a hora que ele entra para o nosso atendimento, o único e o principal objetivo dele ali é reabilitar, né? Então, independente dele trazer todas essas situações prévias para o nosso convívio ali, né, do perioperatório, eles querem resultado. Então, isso que acho que é importante a gente
a gente entender. Nós somos fundamentais dentro desse processo, porque nós queremos ajudar esses pacientes em busca dessa reabilitação. E de que forma, então, a anestesia ela pode resolver, né, essa parte tanto perioperatória quanto intraoperatória, quanto pós-operatória? Primeiro, então, nós sabemos aqui no Brasil é muito consagrado as técnicas de anestesia espinhal para essas próteses de joelho, mas a Europa e Estados Unidos, muitos centros eles ainda lançam mão da anestesia geral. Mas, do ponto de vista de documentação científica, os bloqueios, né, espinhais, eles estão associados, e sim, a uma redução do consumo opioide, redução de scores de dor pós-operatório, e tudo isso também trazendo aí impactos de mortalidade e complicações pós-operatórias. Então, sim, ele é uma técnica bastante recomendada para esse tipo de procedimento. E outras situações que estão envolvidas de que forma a gente pode estender esse bloqueio, se a gente vai usar, por exemplo, uma morfina espinhal, se a gente vai associar um bloqueio periférico, a colocação não de catéteres, seja em neuroeixo ou em bloqueios periféricos, e a utilização aí de bombas de infusão controladas pelo próprio paciente. Sabendo que nós, como anestesistas, também sempre vamos lançar a mão de técnicas de analgesia multimodal opioid sparing, porque o nosso objetivo é reduzir complicações, e muitas dessas complicações estão associadas à sobrecarga opioide no pós-operatório. A utilização de gabapentinoides ela ainda é bastante questionável e os estudos ainda não trazem uma recomendação com forte evidência para esse tipo de cirurgia, mas alguns casos, principalmente pacientes que já fazem uso ou pacientes que têm aí uma tolerância, né, a esse tipo de medicamentos, eles podem trazer benefícios. O importante é sempre cuidar com esses efeitos colaterais. E lembrando, como eu falei, que a gente tem que manter o equilíbrio desse paciente de uma forma geral e não só pensando no manejo da dor, né? Então, controlar a parte hemodinâmica, respiratória, como eu falei, técnicas de redução de sangramento, como o uso do ácido tranexâmico, a própria transfusão controlada, busca de normotermia e sedação adequada. Esse é um slide que eu vou comentar bastante aqui durante a apresentação. Esse mostra como, quanto mais periférico nós vamos, nós mais seletivos vamos ser em relação às técnicas de anestesia regional para esse paciente. Então, desde uma situação mais espinhal, mais central, até as técnicas que envolvem aí as anestesias e infiltrações dentro das próprias articulações. E o que a gente discute, então, quando a gente pensa para essa cirurgia de joelho? Uma cirurgia altamente dolorosa, que impacta em paciente de forma decisiva no pós-operatório. Então, quais são os nossos alvos, né, dentro da inervação do joelho que a gente tem que tentar buscar para controle, né, desse pós-operatório desse paciente? Então, de uma forma geral, a gente vai discutir aqui a inervação dos membros inferiores, principalmente do joelho. Essa inervação, ela se divide tanto pelo plexo lombar quanto pelo plexo sacral. O plexo lombar numa região mais anterior do corpo, o plexo sacral na região póstero lateral do corpo. Então, o plexo lombar ele vai formar ali os nervos femoral e o nervo obturatório a partir dos ramos de L2 a L4, e o plexo sacral ele vai formar ali o nervo ciático, né, que nada mais é que a junção do nervo fibular comum com o nervo tibial. Mas lá em cima, quando ele se forma e ele ainda é unido um ao outro, ele é chamado de nervo ciático, ele se forma das vezes desde L4 até S3. Bom, esses dois plexos, né, o plexo lombar e o plexo sacral, como é que eles vão chegar, então, no nível do joelho? E aí entra a nossa grande dificuldade, né? Que como eu comentei, isso foi uma demanda da equipe da cirurgia do joelho para essa nossa dificuldade, que é uma dificuldade que todos nós temos. Porque até muito pouco tempo atrás, a gente acabava não pensando, né, nesses, como é que era, né, os detalhes dessa anestesia, da analgesia, da anatomia e da inervação do joelho, porque a gente se restringia a fazer uma raquianestesia com morfina. Então, isso já evitava a necessidade de você buscar aí alternativas de anestesia loco-regional. Mas, conforme isso foi passando, né, conforme o surgimento de técnicas de anestesia regional foram evoluindo, o estudo e o desenvolvimento das técnicas para cirurgias de joelho, elas também aumentaram. Então, aí eles tentaram, de uma forma, traduzir para vocês aí como essa inervação ela se comporta no joelho. E vocês vão ver, então, que principalmente pelo plexo lombar, a gente vai formar o nervo femoral lá em cima, e desse nervo femoral a gente vai ter os ramos, né, todos os ramos do quadríceps femoral. Então, todos os ramos que vão para o quadríceps femoral,
eles vão ser nervados aí pelos ramos do nervo femoral. Então, o nervo puvasto lateral, o nervo puvasto medial, o nervo puvasto intermédio, e esse nervo femoral, ele depois ele acaba se ramificando aqui embaixo e formando o nervo safeno. Do plexo lombar, aqui agora na região posterior, a gente também vai ter a emergência do nervo obturatório. Então, ele também vai acabar inervando uma parte dessa região póstero-medial aqui da cápsula posterior do joelho. E o restante, que aí acaba pegando aí a maior parte da inervação, ela sim vai ser responsável, vai ser a partir do plexo sacral, principalmente por esses ramos articulares, né, que nós chamamos de nervos geniculares. Esses ramos vão inervar, então, tanto a cápsula antero-superior, quanto antero-superior lateral e medial, quanto a região inferior lateral e também medial da porção anterior do joelho. E lá atrás, aí sim, mais predominantemente do plexo sacral, todos os ramos que vão para a cápsula posterior do joelho, eles vão vir a partir daqui dos ramos do plexo sacral. Ou ramos direto, então, do nervo ciático, né? Ou esses ramos articulares do nervo tibial e do nervo fibular. De uma forma bem grosseira, né, o plexo lombar, então, ele vai ser responsável por essa região anteromedial do joelho, e todo o restante, tanto essa porção lateral superior, látero inferior, medial inferior e lá posterior, tudo isso vai ser ramo do plexo sacral, ou do nervo ciático. Quando a gente vai falar, então, dos bloqueios que vão pegar aí o plexo lombar, a gente fala basicamente do bloqueio do nervo femoral e o bloqueio dos canais um pouquinho de detalhe esses bloqueios. Estou dando mais técnica, bloqueio, esse tema de uma outra aula, ou vocês facilmente aí têm acesso na biblioteca da SBA ou em alguns livros, textos ou até vídeos aí que tem disponíveis na internet. Mas, basicamente, nós temos esses dois bloqueios. O bloqueio do nervo femoral é um bloqueio mais proximal, né, na raiz do plexo lombar, e aqui o bloqueio dos canais adutores é quando já houve, né, uma subdivisão do nervo femoral para a musculatura do quadríceps, e a gente tem apenas o nervo safendo aqui dentro do canal dos adutores e o nervo pro vasto medialis, que muitas vezes a gente também consegue bloquear, que vai até dar um pouco de fraqueza aqui do músculo vasto medial, mas é um dos bloqueios mais distais que nós temos aqui do plexo lombar. A cobertura analgésica ela acaba sendo bastante limitada e por isso que também a gente tem bastante dificuldade, né? Quando a gente somente associa os bloqueios, né, do plexo lombar, a gente acaba tendo uma limitação bastante importante aí das coberturas analgésicas. O restante, então, de todo o membro inferior, ele vai ser responsável pelo o plexo sacral através do nervo ciático. E o grande problema disso é que qualquer bloqueio ciático que você faz mais proximal da perna, você vai ter uma deficiência motora nesses pacientes. Então, o nervo ciático ele é o principal responsável pela inervação motora dos membros inferiores, apesar dele ter uma grande cobertura aí sensitiva e motora. Bom, já que a gente não pode, então, fazer os bloqueios mais proximais do nervo ciático, a gente vai tentar, então, fazer uma das alternativas que nós temos, que seriam os bloqueios periarticulares. De qual bloqueio que eu estou falando? Do bloqueio IPEC, que a tradução seria a infiltração entre a cápsula posterior do joelho e a artéria poplítea. Então, ele é um bloqueio que a gente faz bem na região posterior aqui da cápsula do joelho, e a gente vai pegar apenas os ramos sensitivos que foram emitidos aqui pelo ciático aqui em cima, e já pela divisão do obturatório e do fibular. E apenas os ramos sensitivos que vão para essa cápsula vão ser bloqueados. Porque se a gente bloqueia esse nervo ciático mais proximal, seja no subglúteo ou aqui no poplíteo, a gente fatalmente aí vai ter uma plegia, um déficit motor, e isso muitas vezes não é fácil de lidar. Então, para resumir aí, o que nós temos de opções anestésicas? Então, a gente pode fazer os bloqueios espinhais, principalmente a RAC anestesia, lançando mão da utilização da morfina ou não. A gente pode fazer os bloqueios mais proximais, então bloqueio femoral ou bloqueio ciático, mas sempre considerando aí que ambos, né, são bloqueios que têm menos seletividade, mais chance de bloqueio motor. Podemos pensar em bloqueios mais distais, então o bloqueio do canal dos adutores, que seria um bloqueio mais distal do plexo lombar, ou o próprio IPEC, que seria a infiltração da cápsula posterior. E a gente também, como eu quero destacar aqui, comentar da LIA, né, que é a infiltração de anestésico periarticular. Tá? Então, são essas as nossas opções. E o que o anestesista, né, vai enfrentar e o que ele tem que colocar como
como barreira para ser transponível. Então, esses pacientes vão ter uma dor de forte intensidade. Essa dor, ela não necessariamente vai ser aguda, ela pode durar alguns dias, fatalmente nos primeiros dias com uma maior intensidade, mas ela ainda pode durar alguns dias, que a gente está lidando diretamente com pacientes bastante complexos, né, em vários sentidos, como eu já mostrei ali, frente a uma série de morbidades, medicamentos. São pacientes que, como eu comentei, eles buscam uma reabilitação, então eles estão ali porque eles querem reabilitar, então cabe a nós favorecer isso da melhor forma possível, porque quanto menos efeitos colaterais ele tiver de todo esse tratamento que ele está recebendo, melhor vão ser os resultados funcionais e a alta e toda a evolução clínica desse paciente. Bom, quais as evidências que nós temos, então, e de que forma a gente vai agora pegar todas essas informações e tentar colocar para a nossa prática clínica? Lembrando, então, que as evidências científicas, elas se baseiam, né, em trabalhos científicos e não em experiências pessoais, seja as opiniões aí de blogueiros ou então de gurus. Então, a gente vai, então, na metodologia científica, vamos ver o que eles têm de informação para trazer aí para essa nossa analgesia de prótese de joelho. Então, essa nossa, que hoje em dia a gente até, o pessoal fala, você fez hack, né, morfina na hack, o pessoal começa a te olhar aí com uma cara de que você matou alguém, né? Mas isso aqui é um artigo de revisão agora de 22, que foi publicado no Anesthesia, e ele sim, ele mostrou que, por mais que a gente critique, a hack anestesia com morfina intratecal, ela ainda é muito utilizada mundo afora. E ela sim traz bastante, tem efeitos analgésicos importantes, né? E o que deixa, né, essa revisão é que os efeitos colaterais eles vão ser dose dependentes. Então, se você limitar as doses para situações abaixo de 100 microgramas de morfina, você tendo um resultado analgésico bom, com poucos efeitos colaterais. Mas, infelizmente, e de uma forma geral, ele acaba não alterando, né? Mesmo que tenha esses efeitos colaterais, eles acabam não alterando muito o tempo de internação. Então, morfina, apesar de a gente ainda abominar ou cada vez mais tentar evitar a utilização dela, ela sim ainda tem a sua evidência justificada e a sua utilização em alguns casos justificada. O grande problema, e aí entra a nossa tendência hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente busca a excelência. Então, para essas cirurgias de joelho, por exemplo, nos últimos anos, eu acho que no último ano e meio mais ou menos, a gente começou a avançar para as técnicas robóticas. Essas técnicas robóticas são técnicas hoje em dia muito mais aperfeiçoadas do ponto de vista de anatomia, de retorno da anatomia, de precisão e de navegação ali para a realização de toda a cirurgia da prótese como um todo, né? Eu não sei se vocês já tiveram experiência aí ou contato, mas ali no nosso serviço a gente tem isso com frequência, e são pacientes, então, que estão tendo aí essa oportunidade de operar, e como eles estão tendo técnicas cirúrgicas mais apropriadas, com mais resolutividade, com mais qualidade, eles também não conseguem, eles também vão exigir mais em relação à redução de efeitos colaterais. Por exemplo, o prurido e a retenção urinária. Então, quando a gente fala da utilização de morfina, a gente, infelizmente, ainda tem um grau, né, de complicações, essas complicações de baixa intensidade, mas que podem trazer impactos aí para a qualidade do atendimento. Então, o prurido, por exemplo, foi 4 vezes mais frequente em pacientes que receberam morfina do que os que não receberam. E também um percentual de pacientes que tiveram retenção urinária e menos desses pacientes tiveram outras complicações. Mas quando se lida, então, um nível de excelência, atendimento privado, às vezes com essas técnicas que estão cada vez mais desenvoltas, você lidar com um paciente com prurido, por exemplo, pode ser uma situação desagradável nesse pós-operatório. Então, se a gente não conseguir, então, lançar mão da morfina espinhal, a gente vai ter que buscar essas técnicas mais periféricas. Então, qual as nossas alternativas? Quando a gente fala, então, dos bloqueios do plexo lombar, como eu comentei, as nossas técnicas possíveis são bloqueio do nervo femoral e bloqueio do canal adutor. Quais os resultados estatísticos que nós temos para isso, né? Tanto o bloqueio femoral quanto o canal dos adutores, eles já foram comparados e tiveram aí um resultado bastante interessante quando comparado, por exemplo, a uma anestesia epidural pura e simples. Então, eles têm uma eficácia analgésica bastante importante para esse pós-operatório. O grande problema é que quando a gente fala no bloqueio femoral, a gente tem maior risco de queda, porque a gente está bloqueando os ramos do quadríceps. Então, isso acaba fazendo uma deficiência, né, de tônus muscular, e isso pode levar esse paciente que às vezes já tem dificuldade de locomoção, que às vezes já é um idoso, já tem outros sintomas aí de alteração de marcha, e aí você acaba tendo um bloqueio motor, que isso é totalmente indesejável.
E a gente também tem que lembrar que o limite, né, a cobertura analgésica dessas técnicas, tanto do femoral quanto do canal dos adutores, acaba sendo também bastante limitada. Então, se a gente não consegue, depois do plexo lombar, a gente vai então falar do plexo sacral. Se a gente não consegue então fazer o bloqueio ciático por conta do risco dos bloqueios, do bloqueio motor do membro inferior, uma das técnicas que nós podemos lançar a mão seria o bloqueio dos nervos geniculares, muitas vezes realizados pelo próprio cirurgião. Esse bloqueio é interessante, ele é até interessante, tá? Isso aqui foi um trial que foi publicado na Regional Anesthesia and Pain Management, então é um periódico aí bastante importante, e ele mostrou sim que esses pacientes que receberam infiltração dos nervos geniculares, vocês lembram lá, são esses ramos do plexo lombar que vêm através do nervo ciático aqui na porção superior e aqui embaixo, através dos ramos de fibular e tibial, eles vão inervar essa porção anterior aqui da cápsula anterior do joelho. Então eles trouxeram, né, uma redução de score e um consumo opioide menor em até 6 horas, mas eles ainda não trouxeram grandes impactos, né, dos desfechos, né? Então não alteraram mortalidade, não alteraram o tempo de internação, e por mais que tivesse a redução de algumas variáveis, eles também comparativamente não trouxeram grandes impactos, né, para a alta desse paciente, positivos, né? Bom, se a gente não consegue, então, então se a gente tem essas opções de bloqueio do nervo, dos nervos geniculares, e a gente conseguiria, então, bloquear essa inervação da cápsula anterior, quais seriam as outras opções? E agora, dentro dessas opções que vão conseguir cobrir tanto essa região do plexo sacral quanto a região do plexo lombar. Então, seriam as infiltrações realizadas próximas às articulações, próximos, ou às vezes até periarticular, né? Então, o IPEC, que é aquela infiltração posterior à cápsula do joelho, e a infiltração intraarticular. E o que é essa infiltração intraarticular, né? A gente vai discutir aqui que ela é uma técnica hoje em dia que tem ganhado bastante força aí, e ela às vezes já tem sido utilizada de uma certa forma em alguns centros com bastante interessante. E já começaram a ver que a associação dela, por exemplo, com as técnicas, você não precisa fazer necessariamente 2 técnicas para essa cápsula posterior do joelho. Só a infiltração intraarticular já seria o suficiente, né? Então, você, hoje em dia, está cada vez mais tendendo que para as técnicas de analgesia para cirurgia de joelho, que trazem menor impacto em relação a déficit motor, que trazem maior cobertura analgésica em relação ao número de nervos que vão ser cobertos ou a regiões que vão ser cobertas, hoje em dia a gente fala dessa anestesia local infiltration anesthesia, então infiltração periarticular de anestésico local. E ele, na verdade, não é um anestésico local. Na verdade, essa mistura ela pode ser feito um coquetel, né, com alguns medicamentos. Isso aqui é só um exemplo, né, que tem nesse jornal aqui que eu trouxe como referência, mas nós sabemos que outros medicamentos já estão sendo utilizados aí, em alguns casos, em maior ou menor quantidade, às vezes associando, ou às vezes até substituindo esses medicamentos, mas sim, a gente tem uma série de alternativas aí para a formação desse coquetel, dessa mistura. E o que ele tem já de informação? Que ela é uma opção segura, uma opção bastante confortável, de fácil realização, e como eu comentei, ela não traz bloqueio motor. Tem também uma situação de ter poucos efeitos colaterais, e ela não precisa do nosso equipamento de ultrassom para a realização. Os artigos também mostraram, né, uma redução das intensidades do score de dor desses pacientes, principalmente associados a edema, né, redução de edema, inflamação local desse joelho no pós-operatório. E os efeitos clínicos, eles já, como eu falei, já são comparados. Então, hoje em dia, a realização do IPEC, quando a gente faz a infiltração, de anestésico local, ela hoje em dia ela já está sendo descartada. E o que a gente, e de que forma é feita, né? E o que é essa infiltração? Essa infiltração nada mais é do que você estabelecer. E não é você, né? Na verdade, ela é feita pela equipe cirúrgica. É de você estabelecer um ponto, alguns pontos de infiltração que devem ser feitos, primeiro, antes da cimentação e depois da colocação dos cimentos e das estruturas metálicas, tá? Então, você estabelece infiltrações tanto da cápsula posterior, tanto dessa cápsula lateral do joelho antes da cimentação, e depois de colocado, né, os materiais ortopédicos, você infiltrar essa cápsula anterior, tanto na região superior quanto inferior, e também depois de fechar essa cápsula anterior, você infiltrar todo o subcutâneo.
É essa a discussão que eu quero depois convidar aí o nosso colega Luiz Gabriel, da ortopedia, para ele dar um pouco da experiência que ele traz aí. Ele já tem feito isso, aprendeu isso num treinamento fora que ele teve do Brasil, e aí eu vou ver se eu consigo convidar ele depois para a gente falar dessa infiltração. Bom, então, frente a todas essas situações aí que a gente discutiu, eu comentei para vocês, então, dessas vantagens, né, da utilização da infiltração periarticular do anestésico local, mas o que então os guidelines, né, que é o que traz a nossa prática atual, eles nos trazem, né? Esse é um guideline que eu respeito bastante, né, que na verdade a sociedade, né, da, da sociedade europeia, ela tem um acordo, né, na verdade um compartilhamento aí de trabalho junto com o Prospect. Esse Prospect é um grupo de trabalho que publica guidelines, né, e eles fazem guidelines relacionados a procedimentos. Então, para cada procedimento, ele acaba desenhando guidelines. Eles têm critérios bastante rígidos para a inserção de técnicas dentro desse guideline. Então, dentro desse guideline, que, como eu falei, respeito bastante, aí ele acaba trazendo para a gente que nós devemos, como nós já sabemos, né, a associação de uma anestesia multimodal, com a utilização de anti-inflamatórios, analgésicos simples, e de técnicas, né, o bloqueio do canal dos adutores e a realização da infiltração intraarticular de anestésico local. Então, se for comentar de algum bloqueio regional, que seja feito o canal dos adutores e a infiltração, somada à infiltração intraarticular de anestésico local. A utilização de dexametasona intravenoso também é recomendada, e a utilização da morfina ela acaba ficando de exceção. Ela não está descartada da utilização, mas ela só é recomendada quando, por alguma razão, você não consegue realizar esse bloqueio de canal adutor, ou que o próprio cirurgião não vai realizar a infiltração de anestésico local. A utilização dos gabapentinoides ela ainda é bastante questionável, né, por alguns comentários que eu já fiz, e na minha prática eu vejo que você tem que acabar individualizando a indicação, em alguns casos com alguns benefícios, em alguns casos você acaba trazendo um pouco mais de efeito colateral. E o que então, né, de recomendação do guideline, o que ele traz da solução? Então, se essa solução, como eu falei, ela pode ser colocada várias coisas, que tipo de drogas, né, esse guideline recomenda? No final, ele não recomenda uma droga específica ainda, ou drogas específicas. Ele diz que esse coquetel perfeito ainda não existe, que o ideal é que você pense no que você está utilizando e quais os objetivos desses medicamentos, estabeleça um protocolo de atendimento. Esse protocolo também deve avaliar efeitos colaterais e complicações associadas e, obviamente, os resultados funcionais e de controle de dor dessa solução que você está propondo. E, a partir disso, você pode modificá-la, alterá-la de acordo com os desfechos que você está vendo. Mas ele não consegue estabelecer que há um guideline, que há uma solução perfeita de anestésico local. E uma coisa bastante interessante, que é uma das pautas que eu já levei até para discussão em alguns congressos e com alguns colegas, e que esse guideline também abordou. Uma das grandes discussões que nós temos nós anestesistas, nós vamos realizar um bloqueio de canal adutor desses pacientes, nós já vamos utilizar uma dose base aí de anestésico local, e quando a gente associa, né, a essa infiltração de anestésico local com uma dose adicional de anestésico, a gente fatalmente vai ultrapassar aquelas doses de segurança para muitos anestésicos que nós utilizamos. Então, isso foi uma discussão. Eu já cheguei, por exemplo, quando eu comecei a discutir essa infiltração, eu cheguei num congresso, até o Copa aqui em São Paulo, eu cheguei e perguntei, né, numa aula de intoxicação de anestésico local, o que eles achavam da realização de múltiplos bloqueios para cirurgia de joelho. E o colega lá, que estava palestrando no momento, não vou me recordar o nome, ele foi categórico em falar que, independente do que você está fazendo, coloque o regulamento embaixo do braço. Se limite a fazer a dose de anestésico local que esteja recomendado na literatura, nas principais literaturas que você tem. Então, ele não autorizava naquela situação que a gente, por exemplo, fizesse um canal adutor mais uma infiltração de anestésico local, intraarticular. Porque essa associação, ela fatalmente ultrapassaria ali, por exemplo, 3 miligramas por quilo de ropivacaína. Se a gente pensar no paciente de 70 quilos, vai dar 210 miligramas. Se você usa ali 100 miligramas num canal adutor e depois mais 200 ali na infiltração periarticular, você vai chegar em 300. Então,
Esse artigo ele acabou trazendo, né, um trabalho que foi realizado, onde eles avaliaram que situações, o paciente, quando ele recebia doses de 300 a 400 miligramas de ropivacaína, eles avaliaram o nível sérico dessas drogas, e esse nível sérico ele não ultrapassou os limiares tóxicos de concentração de ropivacaína. Então, o guideline ele foi tão importante não só para a determinação das técnicas, mas também para nos ajudar a ficar mais tranquilo na associação dessas duas técnicas, né, de bloqueios periféricos com infiltração intraarticular, e trouxe aí muito mais segurança para essas realizações. E a partir desse guideline, desse artigo e dessas referências, e obviamente cuidando, né, porque isso não vai limitar nem te impedir, né, uma intoxicação de anestésico local, mas ele nos permitiu com muito mais tranquilidade a realização dessas técnicas. E para finalizar um pouco agora, né, o que o guideline do ERAS nos traz? O ERAS também é bastante criterioso, né, e esses artigos relacionados à infiltração de anestésico local, eles foram, felizmente ou infelizmente, os únicos recomendados pelo ERAS. Nem mesmo as técnicas de bloqueio, por exemplo, do nervo safeno, do canal dos adutores, ela foi recomendada, porque eles acham que, em relação a altas evidências, apenas a infiltração de anestésico local, ela já acaba sendo suficiente para você garantir uma analgesia adequada, propondo que esse paciente também tenha uma recuperação rápida, né, uma mobilização mais rápida, e que você consiga, dentro dessa técnica, fazer uma técnica de analgesia pós-operatória PI sparing, né, utilizando aí apenas anti-inflamatórios e analgésicos simples. Uma outra coisa que a gente tem bastante utilizado aqui, tem alguns grupos, algumas equipes que usam aqui no nosso serviço, é a utilização de PETs de buprenorfina para analgesia pós-operatória, muitas vezes associada a essas técnicas intraoperatórias, na expectativa de tentar estender essa analgesia por mais 1-2 semanas de pós-operatório. Isso também já foi pauta de discussão e conversas aí com alguns colegas do grupo que fazem dor e também em alguns congressos. E o que ficou claro é o seguinte: sim, alguns artigos mostraram que eles trazem alguma evidência, algum benefício, mas a gente está usando um medicamento que não é proposto para isso, né? A buprenorfina é um medicamento utilizado dentro do manejo da dor crônica do paciente e não tratamento de uma dor aguda. Mas sim, ela tem um efeito agudo importante, apesar de ter um pico de ação em torno de 3 dias, ela tem um efeito agudo importante. E em alguns casos aí, alguns colegas aqui têm tido resultados bastante interessantes. O grande problema são os efeitos colaterais associados aí à intoxicação de opioide, ou os efeitos colaterais aí nesses pacientes que recebem, que são pacientes muitas vezes mais suscetíveis a isso. Pessoal, de orientação sobre essa aula, era isso. E aí agora eu queria saber, o Luiz Gabriel, ele estava por aí, se ele puder entrar. Luiz, tá aí? Fala, Bauru, tudo bem? Fala, Luiz. Tudo bem, cara? O pessoal, o Luiz, ele é, como eu falei, assistente aí do grupo do joelho aí da Santa Casa, professor doutor, torcedor do São Paulo, já jogou muito futebol comigo já. Hoje em dia ele só cuida dos pacientes que a gente manda para ele lá, porque acho que ele desistiu de jogar futebol. Mas, cara, eu conversei com ele a semana passada sobre essas técnicas, até perguntei como é que eles estavam realizando aí na Santa Casa, porque isso foi um divisor de águas que nós tivemos aqui no nosso serviço, quando a gente, junto com a equipe do joelho, a gente criou, né, uma mistura, ajudou eles na formação dessa mistura e também, né, numas discussões lá sobre de que forma, onde realizar, eles começaram a implementar, e depois disso eles começaram a ter uma evolução muito mais favorável, né, no pós-operatório desses pacientes. Então, Gabriel, eu queria saber, cara, qual que é a sua experiência, se vocês têm usado aí na Santa Casa, que tipo de mistura e solução e quais os cuidados aí que você tem na hora da realização desse tipo de infiltração. Bom, legal, boa noite a todos. Maurício, eu vi aí que está na reunião também. Agradecer o convite. Infelizmente, eu não consegui entrar antes. Eu estou numa reunião do nosso grupo lá, que é no mesmo horário, e hoje está meio vazio lá, então eu fiquei meio que nas duas aqui. Eu não peguei tudo que você falou, Mauro. Então é o seguinte, a minha experiência com infiltração para prótese começou em 2015, né? A gente sabe que essa analgesia no momento da cirurgia, nos primeiros dias, é muito importante para o desfecho, né? Então, o desenvolvimento de dor crônica, vocês sabem isso muito bem. Eu
eu tenho bastante atenção para essa parte de analgesia. Em 2015, eu fiquei lá em Boston 2 meses, eu acompanhei lá uns médicos, um deles era o Thornhill, que foi um dos que primeiro que publicou a respeito desses coquetéis para fazer infiltração intraarticular, né? E, e aí eles lá faziam associação de ceterolaco, anti-inflamatório, adrenalina, corticoide, excessivo, acho que um pouco de morfina também. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a fazer isso daí, mas eu não juntava todos os componentes, porque é complexo, tem que pedir para alguém ajudar, e aquele negócio de funciona aqui, funciona ali, eu não me agrada, eu tenho medo de ter alguma contaminação. Então, eu passei a fazer BUP com vaso, com soro fisiológico diluído meio a meio. Né? Sempre aviso o anestesista, com questão de dosagem, né? E aí eu infiltro isso, antes de cimentar, eu infiltro em toda a região da artrotomia, então, tendão do quadríceps, desde a parte proximal, né, em volta da patela, tendão patelar, a gordura de Hoffa, eu infiltro na sinóvia do fundo de saco, e na cápsula póstero-medial. Cápsula póstero-lateral, tomo cuidado, tenho medo, porque para posterior ao tendão poplíteo, ali a gente tem um nervo fibular passando, e mais central ainda tem o vaso. Então, ali eu tomo muito cuidado, eu vou mais na região póstero-medial para conseguir fazer alguma analgesia posterior, e essas regiões. Né? Tem a descrição do Scott Dyke, interessante, que ele fez uma artroscopia nele mesmo e fez um mapa de dor. Então, ele foi pontuando de 0 a 5 quanto doía cada área do joelho. Né? Então, a região mais dolorosa mesmo é aquela gordura que fica ali em volta da patela, posterior ao tendão patelar, e a gordura também entre os ligamentos. Então, eu acho que o que mais incomoda no joelho mesmo é a sinóvia. A cartilagem não dói nada e o osso subcondral também dói, né, quando ele está inflamado. Então, a gente faz essa infiltração e geralmente, nas cirurgias, o que eu tenho visto é hack, né, da parte da anestesia, e um bloqueio de canal de adutor depois. Alguns fazem o IPEC, também às vezes faz antes da cirurgia. Depois que eu comecei a fazer isso em 2015, na Santa Casa, que a gente fazia muita cirurgia de prótese e eu passava a visita na quinta-feira, foi evidente a diferença. Tá? A anestesia continuou igual, mas eu fazia esse bloqueio, só com BUP com vaso. Era bem diferente o aspecto dos pacientes e as queixas. Tá? Então, isso aí, a partir de então, eu sempre fiz os bloqueios, eu nunca deixo de fazer. Tá? Não faço no subcutâneo, porque eu faço com vaso, não sei se pode dar algum problema de vascularização, então só não faço no subcutâneo. E além disso, e aí tem um monte de coisa, né? Às vezes deixa o catéter, acaba variando. Eu não faço sempre com a mesma equipe de anestesia, eu opero não só em um hospital, então varia um pouco. Mas, assim, eu percebo que, hoje em dia, as próteses têm evoluído muito bem nos primeiros dias pós-operatórios, sabe? Me surpreende muito, assim. Não sei se a técnica também cirúrgica está menos agressiva, se são questões da cirurgia, da anestesia, do bloqueio. Paciente poliqueixoso, eu deixo já com aqueles adesivos de... E fugiu o nome. Buprenorfina. Mas tem Restiva. Restiva. Eu já deixo o Restiva para casa, se começar a doer, eu peço para colocar. Aí, depois de um dia da enjoo, eu peço para tirar. Então, às vezes acontece isso, mas é uma coisa que eu uso a mais, né? Além dos analgésicos, do anti-inflamatório que eu uso, Celebra, e costumo usar o Paratran também no pós-operatório, e qualquer coisa, o Restiva. Essa é a minha rotina. No pós-operatório imediato, o que você deixa de horário e o que você deixa de resgate? Olha, eu deixo Novalgina, Tramal, Celebra, e às vezes morfina também. Morfina de resgate ou você põe de horário intervalando com o tramal? Não, de resgate. De resgate. E O olha, tramal você deixa de horário ou também de resgate? deixo de horário, o tramal deixo de horário. De horário. Sei que morfina com tramal, né, vocês falam que não, às vezes, sei lá, questão de receptor, né, talvez não seja real, né? Somando muito efeito aí, na verdade. Gabriel, outra coisa, cara, o catéter que você comentou que os colegas usam, às vezes é no femoral, no canal dos adutores que eles usam, ou periarticular também? No adutor. No adutor, entendi. Marito, eu tenho algumas coisas para comentar aí disso que o Gabriel comentou, mas você quer comentar aí alguma coisa da sua experiência aí, do que você vê aí nos serviços? Não estamos te ouvindo.
Bom, acho Oi, que o oi, Malito... oi, oi. Oi, Consegui. voltou, mano. Beleza. Então, primeira coisa é agradecer o Gabriel, a presença aqui, né? Obrigado pela participação, Gabriel. Então, sempre... E assim, você vê como ele está antenado, né, cara? Porque ele ficou nas duas reuniões, mas ele falou exatamente tudo que você falou de mais atual e de embasamento em literatura, né? Eu acho que a gente viveu, né, quem tem um pouquinho mais de estrada aí, viveu várias fases da prótese de joelho, né, Gabriel? Desde os momentos onde ninguém se importava muito com o pós-operatório, era só aquela coisa do intra, e depois entender que o pós-operatório, o desfecho do paciente é tão importante quanto todos os cuidados no intraoperatório, né? E eu penso que, na verdade, a gente tem tantas opções que a gente precisa realmente entender qual que é a necessidade do paciente e a necessidade da equipe cirúrgica. Então, por exemplo, o Gabriel ele vai operar um atleta, né? Um atleta, jogador de futebol, jogador de futebol não, mas assim, um cara que é mais ativo, um cara que pretende realmente, né, ter uma recuperação muito rápida, ou precisa de uma recuperação muito rápida. Então, esse cara realmente ele precisa de uma conjunto de técnicas para fazer realmente ele, no primeiro dia, já começar a ter uma físio mais ativa, andar e ter alta precoce. E do mesmo jeito, a gente tem pacientes com mais idade, com mais comorbidades, com mais limitações físicas, que eles não vão conseguir ter essa recuperação tão rápida. A gente vai fazer tudo para que ele tenha uma recuperação rápida, um ERAS bacana, mas ele não vai poder fazer a mesma coisa que aquele cara mais jovem, mais ativo, né? Então, eu acho que a gente tem realmente que, dentro das nossas técnicas, escolher qual é que se adequa melhor para o perfil daquele paciente. E entender que esse cuidado é um cuidado de equipe, né? O Gabriel entende isso muito bem, né? Porque ele viu o quanto que a gente tem ganho, né? Por exemplo, na Santa Casa, que a gente tem várias limitações, e hoje em dia, talvez uma das limitações mais agudas que a gente tem é leito de enfermaria, né? Leito para ocupar o paciente. Então, se a gente estabelece um programa, estabelece uma técnica que a gente consegue ter alta precoce, então esses pacientes aí a gente ganha de qualidade, ganha de desfecho, ganha de experiência do paciente, mas também ganha para a instituição, que a instituição consegue ter uma rotatividade maior. Então, eu vejo que a gente tem que ter essas técnicas no arsenal e, caso a caso, a gente escolher qual que é a melhor combinação ou qual que é a melhor estratégia para cada paciente. Malito, é isso mesmo, cara, é tentar entender, e essa discussão que nós tivemos aqui, ela meio que tentou trazer isso, falou, olha, você tem várias opções, né? Tem o femoral, tem o ciático, né? Até pouco tempo atrás, acabei de puxar aqui um artigo que ele comparou ciático e femoral com raquianestesia pura, e aí você tinha várias opções, né? Só que aí dentro de todas essas necessidades que eu comentei, né, de você ter uma necessidade de girar leito. Então, isso aí, nos Estados Unidos, tem alguns, até fiz uma aula sobre isso, de artroplastias ambulatoriais, né? Então, tem alguns convênios lá que eles, para você autorizar a internação dele, você tem que fazer, o ortopedista tem que fazer a solicitação específica, porque ele já não autoriza mais uma prótese primária de um paciente com pouca comorbidade sem que ele tenha que ser internado. Não tem internação programada. Então surgiu a necessidade de você trazer técnicas com qualidade, que tenham bons resultados, que não tragam déficit motor nesses pacientes e coloca ele para reabilitação precoce. E também tem que ser barato, né? Porque não adianta também você criar técnicas. Então o Gabriel colocou aí o que eles fazem, ele é basicamente bupivacaína. Se você associa aí um anestésico local com um alfa-2 agonista, uma clonidina, também é bem barato. A adrenalina é barato, dexametasona é barato. Então, são técnicas que também, além de efetivas, não precisa de muita monitorização. O que você precisa é dessa parceria. Infelizmente, você precisa dessa parceria com a equipe cirúrgica.
e em muitos casos, né, perdeu um pouco dos medos. Você vê que o Gabriel ele foi muito bem treinado, e você vê que tem esses detalhes, né? O bloqueio do fibular ali, ele é muito fácil. Isso já foi comentado com alguns colegas aqui. A punção vascular também, porque eles estão com garrote, né? Então, às vezes, a punção vascular inadvertida ali, às vezes, é importante. Então, saber exatamente, né, o local de infiltrar essas técnicas, como ele aprendeu, isso facilita muito. A gente acabou discutindo a partir de um livro, né, que foi do Dennis Kerr, que é o livro que a equipe lá da Austrália que desenvolveu essa técnica, junto com outras equipes aí no mundo afora, mas eles infiltram tudo, né? E eles acreditavam que isso era uma das principais formas de você dar um efeito imediato, né, local desse paciente, né, se você tiver cuidado. E esse foi um dos grandes diferenciais lá da Austrália, que eles é um bloqueio técnico dependente, né? Você depende da técnica do cirurgião para isso. Mas é a única forma, infelizmente, para bloqueio de joelho que você consegue bloquear todos esses anos de plexo lombar e plexo sacral sem dar déficit motor. E você não consegue. O canal adutor é um bloqueio muito simples, mas o Guaitec, por exemplo, é um bloqueio mais profundo. Então, muitas vezes, você não consegue realizar ele de forma... Não é uma curva de aprendizado mais tão rápida. Então, o que eu deixo dar de recomendação para todos o melhor protocolo que existe é o protocolo que você associa dentro da sua instituição, dentro com os colegas, dentro da equipe cirúrgica, alinhando com a enfermagem, com a fisioterapia no pós-operatório. E não é necessariamente o seu protocolo que é o ideal, né? Por isso que esses protocolos eles têm que ser estabelecidos com as equipes. Então, eu deixo também de sugestão para que vocês na Santa Casa também façam isso. Deixa a sugestão aqui para que nossos colegas do Hospital Cajuru também tentem um trabalho junto com as equipes lá do Joelho do Cajuru, porque vocês que manjam dos anestésicos, a gente já tem as soluções meio que padronizadas já, então dá para a gente organizar com eles, tentar fazer um trabalho junto, porque o objetivo final é reabilitar esse paciente, é colocar ele em pé. O Gabriel viu aí, ele comentou aí também, essas técnicas muito menos invasivas, menos traumáticas, técnicas robóticas. Aqui, Gabriel, o lance foi o nosso divisor de águas para a implementação dessa infiltração, foi a demanda do cirurgião, por isso que eu comentei aqui no começo. Então, os ortopedistas falaram assim, olha, esse canal adutor, a gente está precisando de mais. Eu falei, então vamos tentar discutir junto isso aí. E aí, a partir da infiltração, poxa, como é importante, né? Então, foi bom para o hospital, foi bom para a Unimed, para os convênios aqui. A gente conseguiu aí, na maior parte das vezes, alta 24 horas. Alguns casos, né? Pacientes mais frágeis, eles acabam segurando um pouco mais. Eu não sei se você tem experiência, Gabriel, a gente tem feito bastante aqui cirurgias bilaterais. Bastante não, mas em alguns pacientes selecionados, até cirurgias bilaterais. Vocês têm experiência com isso? O que você acha dessas tratativas? Precisa ligar o som, Gabriel. Voltou meu som? Aí, voltou. Boa. Eu não estava escutando, que eu estava falando na outra reunião aqui, Mauro. Eu só ouvi você perguntando da bilateral, né? Eu queria saber se você tem experiência aí, se vocês fazem com frequência ou sabe de alguém que faz aí. Então, eu sei de quem faça, mas eu não faço. Eu tenho um pouco de receio, viu? Mas assim, dá para fazer, né? Agora, espolia mais, né? Sangra mais. Sem dúvida. Eu já vi caso de colega que infectou. Eu tenho um pouco de medo, viu? Eu acho que, assim, se pegar uma cirurgia dos Estados Unidos, que os caras fazem muito rápido, eles usam o mesmo material todo dia, a mesma equipe, eles colocam uma prótese em 30 minutos, cara. Aí eu acho que vai, sabe, mais fácil. Agora aqui não é, sempre cada hora uma prótese diferente, cada hora a equipe é diferente, a enfermagem sempre apronta falta alguma coisa. Eu tenho um pouco de receio de fazer os dois lados uma vez. Bom senso, né, Gabriel? Também tenho. Bom senso. Mas eu comentei porque isso impacta muito mais, né? Também na dose dos anestésicos, então você acaba diluindo, tendo que diluir um pouco mais, você perde um pouco de massa anestésica e também fatalmente um pouco da qualidade. Mas era mais também para dividir. A gente tem alguns casos pontuais aqui, não é sempre. Os resultados ainda estão tão favoráveis, mas é uma cirurgia um pouco mais dramática para nós também e certamente para o paciente, né? Mas isso tudo só foi possível, tudo isso porque todo mundo trabalhou junto, né? Então, eu sei que essas técnicas
esses cuidados, né, de secção. As próprias técnicas cirúrgicas evoluíram muito, né, nos últimos anos. Ser mais minucioso nos cortes, ser mais econômico, trabalhar menos, né, com tecido mole. As técnicas de preservação de sangue, em alguns casos, por exemplo, fazer um cell saver, em alguns casos, ou o ácido tranexâmico, ele mudou o prognóstico, né, em cirurgias ortopédicas. Então, tudo isso foi meio que trabalhando junto. E se você consegue fazer uma abordagem desde o pré-operatório multidisciplinar, então a identificação de anemia, reabilitação precoce desse paciente, a compensação clínica, ter equipes, né, trabalhando junto de enfermagem, fisioterapia, ter uma fisioterapia precoce de qualidade nesses pacientes, né? A gente vê que o resultado tudo final vai depender desse elo, né? E na nossa prática, nós anestesistas, infelizmente, que é o que eu faço hoje, a gente ainda se limita um pouco a fazer uma raquianestesia, fazer o pré-operatório, orientar, indicar uma raquianestesia com o canal dos adutores, associação de técnicas de infiltração periarticular. Acompanhamos alguns casos assim de pacientes que usam esses PETs de analgesia. Aqui tem equipes que mantêm mantém a morfina de resgate, tem equipes que mantêm o pós-operatório com tramal de horário e morfina de resgate, assim como você. Tem equipes que fazem analgésicos simples, anti-inflamatórios e metadona de resgate em subdoses, que eu acho que é uma alternativa interessante também. Então, as técnicas de pós-operatório ainda são um pouco variadas. A utilização de catéter, ela ajuda principalmente para estender um pouco mais o bloqueio, mas as evidências ainda elas são questionáveis, principalmente quando a gente fala em aceleração de recuperação. O Eras, por exemplo, ele abomina a utilização de catéteres. Você tem que tornar esse paciente o mais fluido possível. E sem falar também que o catéter também é uma técnica que exige qualidade, exige competência, exige manejo de enfermagem pós-operatório, manejo dos anestésicos. Então, acho que também é uma técnica que fica mais selecionadas aí em alguns centros. Eu sei que a SMA em São Paulo, eles têm uma equipe multidisciplinar bem interessante, mas aqui, por exemplo, a gente acaba não utilizando o catéter. E quando eu vim para cá, para Curitiba, a gente ainda usava epidural, né? Colocava um catéter de peridural nesses pacientes. E aí, na transição, aí, hoje em dia, é basicamente essa nossa técnica de eleição. Canal dos adutores, infiltração, analgesia multimodal. Pessoal, tem alguma dúvida que vocês queiram trazer aí? Querem fazer algum comentário a mais? Pessoal do Cajuru aí, o que vocês... Tem alguém que queira trazer alguma informação? Os colegas da Santa Casa aí? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? 24 participantes aí, teve que juntar 2 CETs, hein, para juntar uma galera, hein? Espero que da próxima vez a gente tenha mais gente aí. Mas foi uma discussão, acho que proveitosa aí para pelo menos, eu sempre falo, para mim foi excelente. Eu revi um tema, discuti, conversei com o Luiz Gabriel aí, que é um amigo de longa data e que também trouxe essa experiência. Conversei com o Malito aí também, mais uma oportunidade hoje. Então, acho que basicamente aí o que nós tínhamos que comentar hoje era isso. Tem alguma coisa que você queira acrescentar aí, Malito? Senão a gente já pode finalizar. E o próximo mês aí a gente já tem uma discussão pronta para anestesia em urologia. Já vou passar o artigo para vocês também aí. A colega que a gente já separou aí, a Paz, Mariana Paz, né? Mariana, tá. Mariana Não, só Paz. queria dar os parabéns aí, e tá vindo aqui comentários no chat, parabéns pela aula, Bauru, como sempre. Queria agradecer o Gabriel pela disponibilidade, então é sempre bom a gente ver a visão do outro lado da barraca, né, Gabriel? Entender a necessidade, entender as angústias, e quando a gente tem esse canal de comunicação, só quem ganha é o paciente, né? Então, agradecer aí a participação e vamos lá, vamos fazer os próximos passos aí. E aqui, ó, só para os R2 que estão aqui, fica a dica. Ó que legal, que tema para TCC no ano que vem, né? Estudar melhor esse bloqueio que o Gabriel faz, selecionar os pacientes dele, fazer uma série de casos. Ó, fica a dica, tá vendo? Show. E aí ele ajuda a gente também. Excelente Obrigado. ideia, excelente ideia. Então, beleza, pessoal. Gárgula, obrigado, hein, cara. De coração aí, fica na paz aí. Até a próxima. Nos encontramos em breve. Maritão, obrigado e um abraço pessoal aí de Santa Casa, aqui do Cajuru. Nos vemos em breve. Obrigado, gente. Obrigado, Bauru, Gabriel, todo mundo. Bom descanso, boa noite. Obrigado. Até mais.